Infelizmente, o Brasil corre o risco, sim, de ver uma grande pizza em torno da Lava Jato. Eu vou lutar muito como deputado federal para impedir que isso ocorra. Aliás, eu já disse muitas vezes em entrevistas nossas, contigo, os ouvintes da Rádio Espaço, se alguém do PT cometeu atos de ilegalidade e corrupção, eu quero que seja punido. Agora, o que eu não posso, e acho que nenhum brasileiro que queira o bem do país pode aceitar, é que a Lava Jato seja dirigida progressivamente para punir um partido político e obstruir as investigações em relação aos casos que envolvem o PMDB, o PSDB, o próprio PP, né, que tem envolvimento grande nessa investigação, e também grandes empresários que participaram deste processo de corrupção, infelizmente, no nosso país. Deixa eu fechar esse assunto aqui, embora a gente pode estender, mas, deputado, o ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, indicado para o STF, é uma pessoa equilibrada? Do meu ponto de vista, ele não tem nenhum equilíbrio como juiz, né? Porque como ele é um ministro nomeado exatamente no momento em que o país viveu uma enorme disputa, eu respeito, tem pessoas que estão me ouvindo e que acham que ter entregue o país para Michel Temer ser presidente foi um grande negócio para o Brasil. Eu acho que foi péssimo e está sendo muito ruim. Eu, aliás, defendo que a grande solução para repactuar o país é nós entregarmos ao povo brasileiro o direito de votar para presidente o quanto antes. Mas voltando à tua pergunta, como é que um ministro que foi nomeado por Michel Temer exatamente como um dos nomeados após a derrubada da presidenta Dilma, vai julgar os questionamentos que nós temos sobre o impeachment da presidenta Dilma? Como é que um ministro nomeado por Temer e que foi secretário de confiança de Alckmin durante diversos anos vai ser o relator revisor da Lava Jato, onde está o Alckmin, o Temer, o Aécio, o Padilha, o Jucá, o Moreira Franco, o Eunício, o Renan Calheiros, o Eduardo Cunha, todos os amigos que conduziram o golpe que levou a este governo ilegítimo. Ele terá a obrigação de devolver as fichas, como a gente diz. Então, por que o Temer não nomeou um jurista, de fato, incontroverso, como fez a presidenta Dilma, quando nomeou o Theory, quando nomeou o Fachin, por exemplo? Mas só um detalhe, deputado. Eu, por exemplo, quando o Fachin foi sorteado para substituir o Theory na Lava Jato, como o ministro, né, coordenador ali da Lava Jato, eu me senti tranquilo. Já se fosse o Gilmar Mendes, por exemplo, eu tinha certeza que a Lava Jato iria por água abaixo. Mas, deputado, até para esclarecer, deixar bem claro, pegar a sua opinião, o Fachin tem vídeo circulando já há bastante tempo, ele no palanque fazendo campanha para Dilma. O Toffoli também tem ligações com o PT. Não pode ser respondido da mesma forma? O Toffoli e o Fachin estão lá para defender o PT? Não há dúvida, Rogério, que a pura filiação partidária anterior, ou mesmo a simpatia, né, por um determinado candidato, por si só não retira a legitimidade da nomeação de um ministro. Nisso nós temos concordância, eu penso da mesma forma que tu. Tanto que quando a gente acompanha julgamentos do próprio Toffoli, ou mesmo do Fachin, a gente percebe que eu já assisti, acompanhei diversos julgamentos onde eles tomaram decisões para lado A, para lado B, mas a nomeação, porque a pergunta que não quer calar, e o país, por ampla maioria, está repercutindo isso nas redes sociais, por que o Temer, neste momento tão difícil da vida nacional, onde nós temos a investigação mais profunda e mais ampla contra a corrupção da história do Brasil, que pega praticamente boa parte das elites políticas, parte do meu próprio partido, mas boa parte também do PMDB, do PSDB, do PP, pega grandes empresários, grandes empreiteiros, como o Odebrecht, que está preso há quase 2 anos. Uma investigação desta magnitude, se de fato o Temer tivesse preocupado em repactuar o país, em garantir que a Lava Jato vá a bom termo, ele teria dezenas de candidatos, de pessoas que não têm, nem tangenciam um vínculo partidário. Se eu fosse presidente, jamais nesse momento eu nomearia uma pessoa que tangencia vínculos partidários.
mesmo que em outras épocas tenha sido feito. Por exemplo, quando o Nelson Jobim foi nomeado ministro, ele era um homem do PMDB. Mas eu acho que o bom senso indica, se o Temer tivesse bom senso, que não é o caso, o compromisso dele é defender o PMDB, defender os seus amigos, defender um governo ilegítimo que ele está ocupando temporariamente. E eu sempre digo isso, nunca vou deixar de dizer, eleição não ganha em nenhuma hipótese. Isso mostra o quão ilegítimo ele é no governo. Mas voltando, então, para esse questionamento importante que tu propõe para a gente refletir com os ouvintes. O momento do Brasil exige um nome com temperança no Ministério no Supremo Tribunal Federal. E não um nome marcado pela história de vida do... Por exemplo, eu sei que tem gente que acha que isso é um mérito, eu acho que é um grande demérito. Mas o Alexandre de Moraes, como secretário de São Paulo da Segurança, ele desencadeou o maior processo de conflito com os estudantes do Estado de São Paulo da história recente do Estado. Para falar de outra coisa que não é a política partidária, que a política partidária é evidente, ele foi nomeado inúmeras vezes pelo PSDB, depois pelo PMDB, então é claro que ele terá conta para pagar. Ele vai para o Supremo Tribunal Federal para defender o Temer e para defender como queria o Jucá inclusive diz essa frase, eu até não estou aqui agora, hoje de manhã eu reli aquele diálogo do Jucá com o Sérgio Machado, ele dizia, não, temos que fazer um acordo com tudo, inclusive com o Supremo. E em homenagem à memória do ministro Teori, eles diziam naquelas gravações, mas com Teori a gente não tem acesso. Sérgio Moro seria um nome que o senhor aceitaria? Nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. O Sérgio Moro não tem nenhuma condição de julgar a Lava Jato. Eu aceitaria nomes que têm absoluta representatividade como grandes juristas no país. Nós precisamos encontrar soluções para o Brasil e não ampliar os conflitos no nosso país.